Jeremias 1, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: antes que te formasse no ventre eu te conheci, antes que saíste da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Vou ler novamente: antes que te formasse no ventre eu te conheci, antes que saíste da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Amém. Obrigado, Jesus, pela tua palavra aberta diante de nós. Fala com essa igreja linda reunida aqui nessa noite, Pai, nesse culto da família. Obrigado por todos que estão aqui de forma presencial, aqueles também que estão conectados conosco ao vivo pelo YouTube. Sejam ricamente abençoados e favorecidos. Nós te agradecemos, Pai, porque nós temos para onde ir. Estamos aqui em comunhão com os nossos irmãos. O Senhor conhece a nossa vida e que o teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, que a tua palavra venha nos cortar hoje, que a tua palavra venha nos ferir hoje, que a tua palavra venha nos marcar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Só quem crê, diga glória a Deus. Aleluia. Você pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Tivemos uma manhã aqui, parece redundância, né? Mas é verdade, irmãos, porque na presença do Senhor tudo se renova, né? E que manhã poderosa. E eu creio que Jesus tem algo reservado e preparado para nós aqui nessa noite. Então abra o teu coração, fique atento à voz de Deus, empresta a sua atenção para Jesus por alguns minutos, em nome de Jesus, amém? Queridos, a gente sempre fala algumas coisas e Paulo vai dizer que a gente precisa voltar às coisas elementares. Por mais que a gente fale, por mais que a gente repita de tempo em tempo, nós como povo de Deus precisamos ouvir algumas coisas elementares. Então eu quero falar uma coisa elementar para você nessa noite. Você é alguém que foi marcado por Jesus. Você pode dizer isso para alguém do teu lado? Você é alguém que foi marcado por Jesus. E é por causa dessa marca, irmãos, que talvez você não desistiu. É por causa da marca que você tem, que Jesus fez em você, que ainda mesmo que você tenha pensado em parar, pensar em desistir, você não parou e não desistiu. Aqui está você nessa noite. Talvez você possa ter passado por um período de crise na sua fé, como foi dito hoje de manhã pelo nosso irmão que estava ministrando a oferta. Talvez você tenha passado por um período de muita confusão mental, e isso atrapalhou você e fez com que você se afastasse um pouco ou esfriasse na sua fé. Mas o fato, irmãos, é que talvez e certamente você só não parou e não desistiu e está aqui numa noite como essa, sentado ouvindo a palavra de Deus, porque você foi marcado pelo Senhor. E essa marca é a razão de você não ter desistido. Ainda que você nem saiba disso e nem entenda o que eu estou dizendo, é uma marca que Deus tem na nossa vida, que fez com que a gente não soltasse aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Você já fez algumas coisas, ou já realizou, ou se envolveu em alguma coisa, que você tinha todas as razões para parar com aquilo, tinha todos os motivos para não continuar com aquilo. Pessoas do teu lado estavam dizendo: para com isso, já chegou, já demorou demais, todo mundo já se afastou, todo mundo já desapegou disso. Você continua com isso. Sabe por que você continuou com isso? Por conta de uma marca e de um propósito de Deus em você, com isso que você estava fazendo. Então olha só, quando Jeremias, irmãos, o profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5 que nós lemos, ele diz que Deus, preste atenção, e a palavra de Deus para nós, antes do ventre ele já nos conhecia. Antes do ventre Jesus já se relacionava com o nosso ser, mesmo antes da formação. E Ele nos santificou, ou seja, Ele nos separou para sermos profetas nas nações. Que coisa linda, irmãos, isso é precioso. E é interessante que essa marca que nós temos não é um mero conhecimento intelectual que Deus tem sobre nós. Não é porque Ele nos formou e nos gerou, que nos conhece muito bem, muito mais do que a ciência.
Então, por conta disso, é um conhecimento intelectual. Não é um mero conhecimento intelectual. Jesus te conhece porque o Senhor se relacionou com você, se relaciona com você pessoalmente desde quando você nasceu. Nós somos vasos escolhidos pelo Senhor, e é por isso que a marca de Deus nos renova. Às vezes a gente recebe um renovo e a gente nem sabe, meu Deus, eu não fiz nada para receber esse renovo, para ser motivado para algo que eu estou querendo realizar. É a marca de Deus em você, que te renova todos os dias. É a marca de Deus em nós, que nos traz esse sustento diário. É a marca de Deus que recebemos, que faz com que a gente supere as nossas fraquezas, por conta de algo maior, irmãos, que Deus tem através da nossa vida. A transformação que Deus tem, e quando você se converte, e por mais que você ainda tenha defeitos, e certamente tem, por mais que você ainda tenha falhas, e certamente tem, se você está na presença do Senhor e está permitindo, com muita dificuldade, porque a gente é ruim, irmão, apesar de nós, Ele continua fazendo a obra. Apesar da nossa ruindade, Ele continua fazendo, estabelecendo a obra dEle nas nossas vidas. E por mais que a gente atrapalhe o Senhor naquilo que Ele quer fazer em nós, a transformação de Deus em nós é a evidência da marca de Deus, irmãos. Um coração que vai se voltando a cada dia ao Senhor. E esse coração, porque está se voltando a cada dia ao Senhor, vai refletindo mais e mais a glória de Deus. Eu quero falar a respeito de alguns homens que receberam essa marca, e você vai ver que interessante, porque você certamente vai se identificar com alguns deles. E eu vou parar em um aqui, porque tem a ver com tudo aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Atos capítulo 9 vai falar do encontro que Deus teve com Paulo. Atos capítulo 9, a partir do versículo 3 ao versículo 9, diz assim: seguindo ele a estrada fora, aproximou-se de Damasco, e subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, lembrando você, Saulo ainda não era Paulo, porque é a marca de Jesus nele que vai transformar o nome dele. Ele vai ser marcado agora. Mas olha só, antes da marca, Paulo é Saulo, e Saulo é perseguidor. Lembrando que nesse momento Saulo está com cartas para prender cristãos, para perseguir cristãos. Saulo está indo para um lugar para pegar o povo do livro, o povo da cruz, o povo do peixe, aqueles que estavam acreditando no que Jesus tinha dito. Então ele está indo com essa missão, mas de repente, no meio do caminho, ele vê uma luz, e essa luz reflete ao seu redor, e ele cai por terra, e a voz no meio da luz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo os cristãos, e Jesus aparece para ele e diz: você está me perseguindo, porque quem persegue um cristão, persegue Jesus. Quem te persegue, persegue Jesus. Se você está sendo perseguido por causa da sua fé, Jesus vai intervir, certamente. E é lindo, irmãos, que a Bíblia segue dizendo, qual foi a resposta? A resposta, porque Saulo vai dizer: quem és tu, Senhor? E a resposta é: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. Ele foi ferido, ele foi marcado. Ele nunca mais seria o mesmo, por conta do encontro. Quando a gente tem um encontro com Jesus, nós somos marcados, irmãos. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós somos feridos. Eu nunca vi Deus usar alguém que não foi ferido pelos céus. Eu nunca vi Deus usar alguém que não foi ferido pelo Senhor. E a Bíblia diz que
e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco, aonde esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Irmãos, olha só, Saulo vai ter que se levantar, porque o que a voz disse? Você não está vendo nada, você só ouviu algo, mas levanta-te e vai para Damasco. Essa atitude de se levantar para obedecer essa voz tem que ser de Saulo. Preste atenção nisso. Saulo tem que se levantar e obedecer essa voz. Ele foi ferido por essa voz, ele foi ferido pelos céus, e agora ele precisa responder ao chamado. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. Porque os escolhidos são aqueles que respondem ao chamado. Deus está chamando todos aqui, mas só alguns vão responder a esse chamado. Só alguns vão se levantar, porque entenderam que foram feridos, tiveram um encontro. Deus quer mudar a nossa vida, a rota, a nossa história. Tem algo novo de Deus para nós. Então tem pessoas que dizem: eu quero viver, eu quero seguir essa voz, ainda que não entendam no primeiro momento, mas estão obedecendo. A marca de Deus nos sustenta, irmãos. Repita comigo: a marca de Deus me sustenta, mesmo em meio a dificuldades. Quando alguém foi marcado pelo Senhor e essa pessoa está passando por dificuldades, a marca de Deus vai te sustentar, a marca de Deus vai te guardar, porque há um propósito maior nos nossos desafios. A marca de Deus, irmãos, ela nos sustenta para o seu propósito. Agora é interessante que Atos 9,15, falando de Paulo ainda, disse-lhe porém o Senhor, vai. Deus está falando agora com o homem que será responsável para dizer as palavras que Paulo precisa ouvir. Então lá do outro lado, Deus está falando para um homem: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome adiante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quanto lhe convém padecer pelo meu nome. Então, apesar de perseguições, de prisões e sofrimentos, Paulo perseverou, porque a marca de Deus o sustentava. É exatamente o que diz Filipenses 1,6: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Paulo agora lá na frente pode dizer isso: aquele que me marcou e me chamou para a sua obra é fiel para terminar aquilo que ele começou. Eu quero declarar sobre a sua vida, mesmo em meio a dificuldades, você foi marcado pelo Senhor, e que essa marca te leve até o fim, porque do lado dele, ele é fiel para completar aquilo que ele começou. Oh glória! Fala para alguém do teu lado: a marca de Deus em você é permanente. Sobe um pouquinho, Murilão. A marca de Deus em nós é permanente, irmãos. Mesmo em meio a lutas, Ele nos guia, Ele nos fortalece, para que a gente cumpra o propósito até o final. Agora, a marca de Deus fala com que nós somos escolhidos por Ele, para realizar algo para Ele. Gênesis capítulo 12 vai falar de Abraão. Ele foi chamado para ser pai de uma multidão, mas ele nem filho tem, já está velho, e a mulher dele também. Então o chamado de Deus para Abraão é no meio de algo que é incoerente aos olhos humanos. Então alguém precisa acreditar no chamado, mesmo que tudo diga não. Alguém precisa abraçar o que Deus está falando, ainda além das circunstâncias, porque Abraão está sendo chamado, e Deus vai falar para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Ele nem mostrou ainda, ele vai mostrar. Então Abraão precisa andar em fé, para que ele veja o que Deus tem para ele.
Ele não mostra, mas Ele chama. Ele não viu ainda, mas ele precisa acreditar no que Deus está falando. E o texto segue dizendo: farei de ti uma grande nação. Espera aí. O Damasceno Eliezer está na minha casa, mas nem filho eu tenho. Mas diante do improvável, daquilo que é improvável acontecer, alguém precisa acreditar. Então alguém é marcado na improbabilidade. É difícil, só um milagre, só uma intervenção divina, mas tem um coração acreditando no chamado de Deus, porque foi marcado para aquilo. Então, irmãos, a marca de Deus em nós, ela começa com o chamado. Ele nos conhece antes mesmo de nascermos e nos separou para a sua obra. É por isso que a gente deve perguntar: Senhor, qual é o meu chamado? Lembra de Sansão? A Bíblia diz que desde o ventre Sansão foi separado. Ele está debaixo de uma marca do nazereado. Ele é separado para Deus desde o ventre. Então, por conta do pacto do nazereado, da marca de nazereado que ele tem, ele não pode cortar os cabelos, porque a força dele, a marca de Deus nele, está na trança, está nos cabelos. E ele nasce com essa marca. Homens que desde o nascimento foram dedicados ao Senhor. Eu quero fazer uma pergunta nessa noite aqui para essa igreja: quem aqui nasceu em berço evangélico? Pode levantar tua mão, fica a mão erguida. Olha só quanta gente. Deixa eu te lembrar de uma coisa: você está debaixo de um pacto. Alguém te consagrou diante do Senhor. Você foi separado desde o ventre. Que privilégio. O restante da igreja pode aplaudir o Senhor pelos nossos irmãos que tiveram o grande privilégio de serem consagrados desde o ventre. Alguém com temor a Deus te apresentou e disse: cuida desse menino, Senhor, cuida dessa menina, Senhor, que ele não se afaste dos teus caminhos, que ele não se desvie, que ele não vá para o caminho da perdição, mas que ele possa alcançar o teu coração também, e seja um homem de Deus, uma mulher de Deus para essa geração nesse tempo. Que coisa linda. Esse é Sansão. Sansão foi separado desde o ventre, a marca de alguém que nasceu para ser separado para a santidade. Esses não se metam com as coisas mortas, porque o pacto do nazereado qual era? Não toque em coisa morta, seja separado. Você e eu fomos chamados e arrancados de uma realidade mundana para não tocarmos mais em coisas mortas. O que é morto que está ao seu redor e aí você ainda tem acesso a isso? Pornografia, coisas que desagradam o Senhor, aquele grupo do WhatsApp, dos amigos do trabalho que é só besteira e bobagens. O que você tem contato que é morto? Que Deus, todas as vezes que você tem esse contato, o Espírito Santo aqui dentro grita dentro de você dizendo: isso não é mais para você, acabou, eu te chamei, eu te marquei para algo novo, eu te separei, você é meu. Nós guardamos essa marca, irmãos, porque essa marca é a marca da aliança, e é a marca que faz com que você não seja um homem comum. Homens comuns estão caindo, pecando, toda hora. Sansão, porque está debaixo de uma aliança, a força é descomunal. Mas sem a marca, quando tocam na sua marca, ele se torna um homem comum. A força acaba, o sobrenatural acaba, o céu para de agir, porque ele se entrega, e Dalila fica sabendo da onde vem a força. O diabo de tempo em tempo levanta Dalilas, e eu não estou falando só de uma mulher que pode ser um instrumento
para destruir uma família. Eu não estou falando só isso, de uma mulher estranha. Dalilas estão sendo levantadas diariamente para tocar na marca que Deus fez em nós, para tirar a nossa força. Cuidado, cuidado com quem você anda, com quem você compartilha o teu coração. Cuidado com quem você fala dos seus problemas, porque tem gente que só quer saber a sua fraqueza para usar a sua fraqueza contra você mesmo. Entregue a sua fraqueza nas mãos certas. Entregue a sua fraqueza para pessoas que têm um coração em Deus, que não vão usar a sua fraqueza contra você, não, vão ser um estímulo de fé na tua vida. Serão pessoas que vão abrir portas, caminhos novos, e vão fazer com que você entenda o que talvez você não está entendendo. Homens abençoados sempre foram marcados por Deus antes. Eu nunca vi, eu estou falando de reino de Deus, irmãos. Eu não estou falando só de prosperidade em relação a dinheiro, a negócios, não. Em todas as áreas, eu nunca vi alguém que é abençoado no Senhor, que é diferente do sucesso do mundo aí fora. Alguém abençoado no Senhor, que não foi marcado antes pelo Senhor, que não foi ferido antes pelo Senhor. Irmãos, lembra de Jacó? Jacó significa enganador. Repita comigo: Jacó, enganador. Essa é a marca que ele tem. Ele é um enganador. Mas de repente, num vale, ele decide lutar com Deus e ele diz: eu não saio daqui sem a minha bênção. E ele é tocado pelo Senhor na coxa. Nunca mais ele vai andar direito, ele vai andar mancando, porque aquela marca é a marca que mudou o nome dele, de Jacó enganador para Israel, que significa príncipe de Deus. A marca do Senhor muda o nosso nome, de Saulo para Paulo, de Jacó para Israel, de alguém que era prostituto para um santo de Deus, de alguém que não dava certo nos negócios para alguém próspero e abençoado, que tem bagagem para ensinar agora outras pessoas. Oh glória! A mudança e a transformação do Senhor, por causa da marca que Ele tem sobre nós, vai mudar o teu nome. As pessoas não te conhecerão mais como você era conhecido, o teu nome será transformado. Eu creio nisso. Foi isso que Ele fez comigo, está fazendo comigo, está fazendo com você. Tem gente que vai te encontrar e vai falar: meu Deus, como você mudou. Não é porque os teus olhos mudaram, não é porque o teu cabelo está com chapinha, não é porque agora você se veste melhor, é porque alguma coisa aqui dentro que não dá para explicar foi transformado. Isso é obra de Deus. Irmãos, homens podem mudar outros homens de fora para dentro, mas só Deus transforma o homem de dentro para fora. A transformação de Deus, ela é tão linda, porque de repente não é só o comportamento de alguém que muda, as palavras também começam a mudar. A maneira de encarar as situações começa a mudar. Tudo muda. Quando alguém permite que Jesus entre e tenha o seu coração, o briguento, irmão, ele fica na cruz. O que dava chilique, não olha para o lado, olha para mim. Ele fica na cruz. Ele vai querendo nascer, mas alguém que entregou seu coração para Jesus fala: fica quieto aí, vagabundo sem vergonha. Eu não vou deixar você ressuscitar. Eu não vou deixar você ressuscitar. Você quer me colocar no enrosco de novo? Eu não vou permitir. Eu estou em Cristo. Eu fui marcado para um tempo novo. Eu não vou mais cair nessa sabotagem. Meu Deus! Então, irmãos, para sermos transformados de Jacó para Israel, precisamos do corte. O céu veio para nos matar, irmãos, porque só ressuscitando a gente tem uma vida em Cristo. O que Jesus falou para Nicodemos em João 3, verso 3: você precisa nascer
de novo. Ou seja, você precisa morrer e nascer de novo. Sabe qual é o nosso problema? É que nem para morrer a gente serve. A gente é ruim. A gente não morre direito. A palavra vem para nos matar. O alinhamento de Deus vem para nos matar. O velho homem precisa ficar para trás, crucificado. Mas a gente é ruim de morrer. Fala para quem está do seu lado: tu é ruim de morrer, irmão. Morre direito. Fala para ele: morre direito. Deixa Jesus te matar a velha natureza, para você ressuscitar um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Oh glória, como é lindo ver alguém ressuscitado em Jesus. Agora eu cheguei onde eu queria chegar. Quem está comigo, diga glória a Deus. Moisés, irmãos, ele foi o libertador do povo de Deus no Egito. Moisés, ele viveu 40 anos no palácio, aprendendo, comendo do melhor, vivendo da melhor maneira, aprendendo ali à luz do melhor ensino do Egito. Mas agora, de repente, a vida dele muda. Ele mata um homem, ele é perseguido e ele tem que fugir de lá. E ele vai para o deserto. Ele conhece uma moça chamada Zípora. Ele se casa com ela. Ela é midianita. Os midianitas eram um povo nômade. Então cada hora eles estavam num lugar. É por isso que eles estão lá no deserto. E Moisés se envolveu, se aculturou com os midianitas. O tempo está passando, anos e anos. Ele tem uma nova família, um novo estilo de vida. Mas de repente um dia Deus aparece para ele na sarça. E Deus vai falar para ele o seguinte: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Ele tira. Quando ele tira, a revelação vem. E Deus começa a falar com ele: eu vou te usar, você vai ser o meu instrumento. Desce para o Egito. Ali Moisés é marcado para sempre. O que está acontecendo ali, aquele tipo de encontro, é inaudito. Nunca ninguém falou que Deus apareceu daquele jeito. Nunca ninguém ouviu a respeito de uma aparição do Senhor daquela forma. Então ele está acreditando que é Deus que está falando com ele. E ele vai receber uma instrução do Senhor. Êxodo capítulo 3:10 diz assim: vem pois agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu, para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Então Deus, irmãos, começa a falar com Moisés. Agora eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra comigo em Êxodo 4. Os irmãos vão passar na tela, mas eu quero que você acompanhe na tua Bíblia. O que Moisés vai fazer agora? Olha que interessante. Êxodo capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 18. No capítulo 3, Moisés é chamado na sarça. No capítulo 4, a partir do versículo 1, os sinais concedidos a Moisés, Deus fala para ele como vai usá-lo e o que vai acontecer. Então Moisés já está decidido a fazer a vontade de Deus. Mas o versículo 18 começa dizendo o seguinte: depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro. Então depois da aparição de Deus na sarça, está tudo resolvido. Moisés foi marcado para uma missão. Ele volta e ele vai falar com seu sogro. E lhe disse: eu preciso voltar ao Egito, para ver se meus parentes ainda vivem. Ele não entra em detalhes do que realmente, do fato que ele está voltando para o Egito. Ele não revela para o seu sogro que Deus apareceu para ele numa sarça e falou para ele descer, que ele será o libertador. Ele simplesmente diz para o seu sogro o seguinte: eu preciso voltar ao Egito para ver se os meus parentes ainda vivem. Então Jetro libera ele e diz: vai em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Jesus está garantindo Moisés, está tirando o medo do coração dele. Eu já matei
todos que te perseguiam. Pode ir tranquilo. No versículo 20, então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Quem Moisés está levando junto com ele para o Egito? A sua família. Zípora, a sua mulher, e os seus filhos. Segue o texto dizendo, versículo 21. Disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante de Faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Olha para mim. Olha o que Deus está falando para Moisés. Não deixe de manifestar diante de Faraó as maravilhas que eu concedi poder para você realizar. Homens que são marcados pelo Senhor têm poder para realizar algumas coisas. Deus te capacitou para ir além. Não, você precisa pegar o que eu estou falando. Você, desde que foi marcado pelo amor do Senhor, você deixou de ser alguém comum, até porque o Espírito de Deus habita em você. Esse é o grande sinal da marca, para que você foi marcado pelo Senhor para realizar algo que homens comuns não podem realizar. Mas você precisa desejar, você precisa obedecer, porque Deus vai lembrar Moisés do seguinte: lembre-se de fazer diante de Faraó as maravilhas que eu concedi poder para você realizar. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó, para que ele não deixe o meu povo ir. Irmãos, todo homem e mulher de Deus vai viver essas loucuras aqui. Deus está falando: eu te capacitei para realizar maravilhas, porque a tua missão é libertar o meu povo. E você vai fazer isso diante de Faraó, e eu vou endurecer o coração de Faraó para não libertar o meu povo. Então Moisés podia falar para o Senhor o seguinte: de que adianta então o Senhor me conceder poder para realizar maravilhas, se o Senhor vai endurecer o coração de Faraó para não libertar o seu povo? Você entende, irmão, que a nossa parte é obedecer, porque a gente não sabe o amanhã. Tem coisas que você está olhando e falando: não adianta nada, isso não vai mudar. Mas Deus está falando: faz o que eu mandei você fazer, chega até ali, o resto é comigo. Vai até ali, você deve ir até ali, porque o que você não entende agora, você entenderá depois. Aleluia. Aleluia. É por isso que nós somos cooperadores com Cristo, irmãos. Porque em todo milagre tem a parte de Deus, que é a mais difícil, mas tem a nossa parte em seguir o que Deus está mandando. Agora, o mais interessante vem agora. Vem comigo, versículo 22. Depois diga a Faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho. E eu já disse a você que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo. Por isso matarei o seu primeiro filho. Toda a libertação é para que o povo de Deus possa cultuá-lo. Jesus te libertou para que você pudesse estar aqui numa noite como essa, adorando ao nome dele. É só por isso. Você não teria condições de erguer a sua mão, de dar glória a Deus, mas a libertação, a marca chegou. O que Deus está dizendo para Moisés: você vai dizer para Faraó que Israel é o meu primeiro filho, e eu quero que ele liberte o meu filho, para que meu filho possa me prestar culto. E porque ele não quer libertar o meu primeiro filho, eu vou matar o primeiro filho dele. Meu Deus.
Agora, o versículo 24. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou. Agora eu não entendi nada. Não, agora eu não entendi nada. Espera aí. Deus aparece para Moisés na sarça e diz: eu vou te usar, eu estou te capacitando para fazer maravilhas, o meu poder está sobre você. Moisés pega a família dele, se despede do sogro, está indo com a família para o Egito para fazer o que Deus mandou. E ele para numa hospedaria para descansar e Deus resolve matá-lo. Mas tem um motivo. Qual o motivo? Vem a seguir. O versículo seguinte responde: mas Zípora pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio de seu filho, e tocou os pés de Moisés e disse: Moisés, marido, você é para mim um marido de sangue. Ela disse: marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Quando a Bíblia diz que nessa ocasião o Senhor o deixou, a Bíblia está dizendo que o Senhor desistiu de matar Moisés naquele momento. Por que o Senhor desistiu de matar Moisés? Porque a mulher dele salvou ele e o filho. Sabe como a mulher dele salvou ele e o filho? Porque ela entende o que Deus quer, o que falta. Como Moisés vai libertar um povo circuncidado se ele não circuncidou o seu próprio filho? Como Moisés vai libertar um povo que está debaixo de uma aliança, de uma promessa que Deus fez para Abraão, se dentro da casa dele falta marca, falta corte? Ele se aculturou com os midianitas e se esqueceu do que devia fazer. Esse é o problema. O problema é a gente ficar sentado em mesas que tiram a nossa afeição por Jesus, a gente se cercar de pessoas que não têm temor nenhum de Deus, e a gente se acultura e a gente se esquece de fazer o que Deus nos mandou fazer. Como que você vai libertar alguém se você não libertou os da sua casa primeiro? Como Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito se você não fez a lição de casa? Irmãos, aqui está a prova. O texto de Jeremias 1,5 que a gente leu, muita gente pega e existe uma linha teológica para falar de predestinação. Mas essa aqui é uma prova que do chamado na sarça até o cumprimento do que Deus falou que vai fazer, existe a hospedaria do acerto de contas. Deus não poderia ter falado para Moisés lá na sarça: ó, eu vou te usar, você vai libertar o meu povo, então desce dessa montanha e já circuncida o seu filho, que você esqueceu de fazer isso no 8º dia. Porque eu não posso te usar se você não fizer primeiro na tua casa. Você vai libertar um povo circuncidado debaixo da aliança, a circuncisão. O que representava a aliança do povo? A circuncisão no 8º dia. A pregação está batendo na porta de Moisés, como bate na nossa porta todo dia. Você está falando que fulano está errado, mas olha a sua situação. Você está falando que fulano só falta isso, mas o que falta para você? Você está indo como um libertador, foi marcado por Jesus, Deus apareceu para você na sarça, mas você não vai conseguir cumprir o propósito se não corrigir a rota. Então você percebe que entre a sarça e a hospedaria é o tempo que Deus nos dá para a gente se arrepender? Eu queria alguém comigo aqui. Você entendeu que Deus deu tempo para Moisés cair? Caramba, faltou isso, me esqueci disso. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Talvez seja por isso que na hora que o povo estava vislumbrado lá na frente, está saindo já do Egito, porque Deus já mandou as pragas, tudo aconteceu, e Moisés está falando: será que, deixa eu ver se eu não esqueci nada, como eu esqueci de quando eu saí. Eu preciso pegar os ossos de José.
Escute-me. Deus tem um chamado para Moisés como libertador. E ele está indo para o Egito com a sua família. Ele estava indo libertar os hebreus, o povo da aliança. Mas faltava aliança dentro da casa dele. Qual é o sinal da aliança? O sinal do pacto? A circuncisão. Moisés vai agir no sentido de cumprir uma promessa pactual. Então Moisés precisa observar qual é o sinal daquele pacto. E o sinal do pacto é a circuncisão. De repente, Moisés para nessa hospedaria, como eu disse. E ele tinha se esquecido de circuncidar, de marcar os seus filhos. Então como ele vai libertar o povo, se ele não marcou os seus filhos? A circuncisão era feita no 8º dia, irmãos. E alguns dizem, e eu achei isso muito interessante, sabe por que a circuncisão era feita no 8º dia? Porque é no 8º dia que o hormônio da cicatrização é liberado no recém-nascido. Então é o momento propício para a operação de fimose acontecer. Porque a circuncisão era uma operação de fimose. É por isso que Zípora vai pegar uma pedra afiada, em outras palavras, uma faca afiada, uma espada afiada. Olha para mim. A sua espada precisa estar afiada dentro da sua casa. Porque se você não cortar os seus filhos dentro de casa, o mundo tem uma espada cega, uma faca cega, que só vai trazer prejuízos e não vai trazer ninguém para a aliança. É por isso que não é o professor da escola que educa o seu filho, é você. E se você não educar o seu filho com uma espada afiada, o mundo com uma espada cega vai tentar cortar o seu filho de qualquer jeito. Fala para quem está do seu lado: você precisa estar com a espada afiada dentro da sua casa. Graças a Deus pelo Colégio Rocha. Mas o Colégio Rocha não educa o teu filho. Quem educa o teu filho é você. A espada precisa ser cortante dentro da nossa casa, porque o mundo só anda com a espada cega, irmãos. Irmãos, eu estava aqui quinta-feira e uma irmã veio me procurar falando um sonho. E qual era o sonho dela? Quando eu vou pregar, eu não falo da minha pregação nem para a Fabiana, porque eu quero ver Deus usando a Fabiana para confirmar a pregação que Deus colocou no meu coração. E aí quinta-feira eu estou aqui, uma irmã veio e falou: pastor, eu tive um sonho. Eu sonhei que você estava afiando duas espadas, uma na outra. E uma multidão chegava na sua frente e você saía cortando as pessoas na barriga inteira aqui, ó. E as pessoas caíam no chão com as vísceras abertas, com a barriga aberta. Muita gente. E ela olhava e falava: meu Deus, elas vão morrer. E eu pegava uma das espadas, ia no meio da barriga, eu tirava o câncer, eu tirava a enfermidade delas. E a irmã perguntava para Deus: Deus, eles vão morrer, eles vão ficar com a barriga aberta. Porque quando eu tirava a enfermidade com a espada, elas se levantavam com a barriga aberta. E a voz de Deus bradava e dizia: a cicatrização vai acontecer conforme a caminhada de cada um, mas eles estão de pé, sem enfermidade, eles estão curados. O que é a espada, irmãos? É a palavra. A palavra que sai desse altar, quando qualquer pessoa estiver pregando aqui, ela está sendo como uma espada cortante nas nossas vidas, curando, sarando, tirando o vírus que muitas vezes entra, e o diabo vai ocupando espaço no nosso coração, na nossa alma, e a gente começa a ver tudo errado, nada dá certo. Ah, por quê? Por quê? Então essa espada, ela tem o poder de tirar até esse vírus.
Fala para quem está do seu lado: a espada de Jesus está te cortando para te curar. Será que tem alguém que acredita nessa palavra aqui? Como eu sei que esse foi o motivo que Deus queria matar Moisés? Porque Zípora tinha uma espada afiada dentro de casa. Lembra que Jó, Satanás toca tudo, em tudo na vida de Jó. Ele só não toca na esposa. E a esposa, alguns dizem que ela estava realmente muito contraditória em relação a tudo que estava acontecendo. Então Satanás podia ter levado também a mulher de Jó, mas ele não toca na mulher de Jó. Por quê? Ela é mulher de sangue. Quando Zípora diz: marido, você para mim é um marido de sangue, ela está dizendo: eu sou uma com você, então eu posso circuncidar o nosso filho e te salvar. Mulheres sábias edificam o lar, mulheres tolas destroem o lar. Eu sei que tem homens aqui que só estão aqui por conta de uma mulher sábia. Eu quero que você aplaude as mulheres sábias que Deus tem levantado. E se você não tem sido, seja. Você tem que andar com a espada afiada dentro da tua casa, para circuncidar quem é necessário, trazer para a aliança. Irmãos, às vezes a gente tem aconselhamento com algumas pessoas. Eu vou falar. E aí a mulher se queixa, irmãos. E você vê que a mulher é guerreira, batalhadora, ungida, está sofrendo demais com o marido. O marido não quer nada com Jesus, e ainda faz um monte de besteira, e a mulher segurando a onda lá. Irmãos, às vezes no meu coração passa, lá no fundinho dele passa assim: Senhor, mata esse homem, para essa mulher ficar livre dele. Cruz credo, misericórdia. Olha o que essa mulher sofre por esse, faz tempo já. Irmão, Jesus mata. Está aqui, ó. Ele só não matou Moisés por causa de Zípora. Ai, graças a Deus pelas Zíporas, porque senão tinha um monte de morto. Querido, você acha que se Zípora... Eu fiz essa pergunta para o Espírito Santo quando ele estava me dando essa palavra. E se Zípora não tivesse circuncidado o filho? Sabe o que tinha acontecido? Moisés tinha morrido, e Deus ia levantar outro rapidinho para fazer o que Moisés ia fazer, irmão. Porque é assim que Deus age. Quando a gente não faz o que deve fazer, Deus levanta outro, mas o propósito dele vai se cumprir. Então olha para a sua vida. Talvez hoje esse lugar é uma hospedaria, e a voz de Deus está bradando nesse lugar, dizendo: corrige a tua rota, usa a tua faca afiada, rejeita a oferta de Satanás, porque eu quero te usar. Mas talvez essa seja a última chance, a hospedaria. A chance que Deus dá é da sarça à hospedaria, irmãos. Não tem mais jeito. Quantas pessoas eu e você conhecemos que tinham um chamado lindo. Você via claramente na vida da pessoa o chamado de Deus. Mas quando pararam na hospedaria, não entregaram o seu coração para Deus. Sabe o que eu penso, irmãos? Na mente metanoiada que Deus me deu, eu penso que quando Zípora circuncida o filho dela e fala para ele: você para mim é marido de sangue, eu acho que aquele homem deve ter chorado, deve ter falado: Senhor, me arrependo, eu me esqueci da aliança, eu me esqueci de fazer o que eu devia ter feito. Foi por isso que Deus deixou tudo de pé e continuou com a missão através da vida de Moisés. O arrependimento, irmãos, abre a porta para um novo território. O quebrantamento muda tudo. Muda tudo.
E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Sabe por que Deus te trouxe aqui? Para te lembrar que você foi marcado. E essa marca é definitiva. Não tem como. Não tem o que fazer. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Jesus te marcou. Alguns desde o ventre, outros, como eu, como Paulo, como alguns que estão aqui, no meio do caminho, no meio da nossa vida, a gente encontrou Jesus. A gente ficou cego por um tempo, mas entendemos tudo. Cegos com os olhos naturais, mas enxergando mais do que nunca. Porque é assim que Deus faz. Eu quero terminar dizendo algo. O louvor pode subir. Gerson e Eliezer, os dois filhos de Moisés, se tornaram levitas da casa do Senhor. Fazem parte da tribo de Levi. Porque teve corte dentro de casa. Se você não cortar, o mundo corta. E com faca cega, judia. Chega. Deus está lembrando alguns. Eu te chamei na sarça, mas você se esqueceu de algumas coisas. E eu estou te lembrando nessa noite. Repita comigo: nada é por acaso. Se você perceber ao seu redor, tudo tem a marca de Jesus. Se você perceber ao seu redor, tudo vai falar que Ele é poderoso. Lembra quando Jesus está entrando em Jerusalém? Ele vai morrer, Mateus 21. E para que se cumpra Zacarias 9:9, ele vai pedir para trazerem um jumentinho. E ele vai entrar, a entrada triunfante, em cima de um jumentinho. As pessoas estão gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. A palavra Hosana significa salve-nos agora. Salve-nos agora. Salve-nos agora. Salve-nos agora. Salve-nos agora. Messias, Yeshua, salve-nos agora. Ele está indo para a cruz. A cruz não significa só a morte, significa a ressurreição. Porque ele não só estava pendurado na cruz, ele estava sobre uma cruz. Você sabia que todo jumento tem uma cruz desenhada no seu dorso? Tem uma foto que eu mandei para o Paulo. Todo jumento tem uma cruz desenhada no seu dorso. Será que é por isso que Zacarias falou que ele precisava entrar sobre um jumento? Porque Jesus não está só pendurado, ele está sobre a cruz. Ele é o Salvador. Ninguém poderia pendurá-lo na cruz, ele se entregou. Eu falei: será que os jumentos eles têm cruz no dorso a partir do momento que Jesus montou neles? Eu não sei. Eu não sei te dizer. Mas eu sei que tudo tem marca de Deus. Alguns agnósticos dizem: é o mover da lua. Alguns estão dizendo: é porque se alinhou os astros. Outros estão dizendo: é o despacho que eu fiz na esquina. Mas nós estamos bradando: é o Senhor que nos marcou. Não é por acaso, é a marca de Deus. Eu e você não estamos aqui por acaso. Ele marcou as nossas vidas. Você pode ficar de pé comigo glorificando ao Senhor. Oh, glória! Eu tenho a marca da promessa. Nós somos marcados pelo Senhor. Eu tenho Levanta a tua mão para adorar o Senhor. Da promessa.
que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Só quem tem a marca, declare isso ao Senhor. Eu tenho. Você foi marcado desde sempre. É por isso que Deus te guardou. É por isso que Deus preservou a sua vida. É por isso que você não desistiu, porque a marca não deixou você desistir. Eu tenho a marca da promessa, mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Ele me fez, Ele me feriu, Ele me marcou. Se decidido estou, pois quem me prometeu, cresce. Prometeu, é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Oh meu Deus, novamente, igreja, aumenta o volume da tua voz e diga isso. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará. Sei que chegará a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu quero fazer um convite. Põe a mão no teu coração. Eu sei que tem gente aqui. Eu sou o primeiro a estar aqui. Você tem marca, tem promessa. Sabe que é um escolhido. Mas talvez entre a sarça. Hoje estamos numa hospedaria. E Deus está dando a chance de alguns de nós corrigirmos a rota do nosso coração, porque talvez deixamos de fazer o que Deus nos mandou. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Você precisa sair do seu lugar rapidamente. Eu não estou falando que você está em pecado, nada disso. Eu estou chamando aqui à frente pessoas que, como eu, foram despertadas por uma palavra e sabe que precisam voltar, que precisam corrigir a rota, que precisam alinhar o seu coração. Corre, vem pra cá. Sai do seu lugar. Porque talvez não teremos outra chance. Jesus está dizendo hoje: eu mostro para você o que faltou, para não faltar nunca mais. Hoje eu mostro para você o que faltou, para não faltar nunca mais. Eu queria chamar os pastores, os líderes, os presbíteros. Rapidamente, vem aqui à frente. Você que ficou no teu lugar, dá a mão para quem está do teu lado. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. Lembre-se do que Deus falou. Curados para curar, feridos pelo chamado. Ah, Espírito Santo, eu tenho a marca da promessa. Espírito de Deus, eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. eu tenho a marca. É por causa dela que eu não desisti. É por causa dela que sou sustentado. Que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a
prometeu é fiel pra cumprir. E o meu Deus nunca falhará. Eu sei. Eu quero cumprir, diz o Senhor, eu quero te usar. Quebranta o teu coração, alinha a tua vida, faz o que deve ser feito. Meu Deus, o meu Deus, o meu Deus Nunca falhará. nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Urabacalabassore becalabaxê. É por causa do chamado. É por causa do chamado. Tira da tua cabeça que o tiver que acontecer vai acontecer, não. Aí eu tenho um chamado, Deus vai fazer de qualquer jeito. Não vai. Não circuncida não para ver. Não faz o que deve ser feito não. Ele levanta outro. Eu quero continuar dentro do plano. Jesus está dizendo para Moisés: continua no plano, Moisés. Eu não vou te substituir. Segue o plano. Segue o plano original. Eu te chamei, eu te escolhi. Mas nessa hospedaria desta noite, você está tendo a oportunidade de resolver o seu problema. Resolva o seu problema com Deus. Resolva a sua situação com Jesus. Ei. Que a mandará sobre a manhã. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Espírito Santo, obrigado pelo teu toque. Nós vamos circuncidar. Nós vamos cortar dentro de casa. Obrigado, Espírito Santo. Abraça alguém do teu lado aí e fala para ele: Jesus quer seguir com você no plano. Só depende de você. Amém. Aleluia. Você que está aqui na frente, abraça aí alguém do teu lado, dá uma palavra de vitória para essa pessoa, em nome de Jesus. Aleluia. Segue o plano. Moisés, se tu não conserta a tua situação, eu vou levantar outro. Mas porque você consertou, segue o plano, é com você. Se Saul tivesse se consertado, Deus não precisava ter levantado Davi. Deus chamou você. É com você que Ele quer terminar a obra. E é por isso que Ele nos dá oportunidades como essa, de corrigir o nosso coração, irmãos, de alinhar a nossa vida com a vontade dEle. Amém? Tem alguém aqui hoje que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus? Deus falou com você. A maioria de nós aqui já fizemos isso.
dia num culto eu entreguei a minha vida ao Senhor, porque eu sabia que era Deus falando comigo. Se você está aqui e hoje você quer entregar a sua vida ao Senhor, levanta a tua mão no teu lugar, eu quero orar por você. Tem uma pessoa ali, cadê a segunda pessoa? Levanta a mão, levanta a mão. Tem mais alguém? Acende o mezanino, por favor, aleluia. Oh glória, tem mais alguém? Não permita que nada impeça de você ser marcado nessa noite pelo amor do Senhor. Mais alguém quer entregar sua vida ao Senhor? Levanta a tua mão, faz um sinal para mim. Quero te ver. Tem alguém que está aqui e hoje quer se reconciliar? Você já entregou a sua vida ao Senhor e você estava afastado por alguma razão e hoje você quer se reconciliar com o Senhor? Levanta a tua mão no teu lugar, eu quero orar por você. Tem alguém que quer se reconciliar aqui? Todo mundo reconciliado com Jesus? O rapaz que levantou a mão, ele levantou a mão, é para entregar a vida ao Senhor? É? Ou já entregou? Amém. Irmãos, tem gente ali no fundo? Quem levantou a mão ali no fundo? Tá vindo aqui. Isso, oh, glória a Deus. Você quer aceitar Jesus, se reconciliar, sai do seu lugar e vem pra cá, em nome de Jesus. Vem aqui, vem cá. Eu não sou mais escravo do medo. E eu sou vem cá, isso, vem cá. Filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Hoje a sarça tá acendendo aqui. Filho Deus está chamando aqui, ó. Eu não sou mais. Deus está dizendo